Hora do nosso bate-papo esportivo, conosco aqui no estúdio Caio Ribeiro. Caio, boa noite. 6 gols, o jogo da noite é teu. A segunda-feira está animada, né? Aqui no Jornal da Globo, mais um grande jogo encerrando essa 11ª rodada e deu 3-3 no confronto entre Fluminense e Chapecoense. A gente vai rodar os gols para dar uma olhada, que foi um jogo aberto. Aí o primeiro gol do Richarlison, depois de uma boa metida de bola do Gustavo Scarpa. Você vê o Rossi ganhando na corrida, dando jogo de corpo e na saída do Júlio César empatando para a Chape. E a Chape chegou a virar, fez o segundo gol com o Arthur Kaique, que é muito bom jogador e tem feito a diferença. O Fluminense chegou ao gol de empate com esse gol do Pedro. A Chape, num lance polêmico, mas eu acho que a bola acabou entrando de novo com o Arthur Kaique, fez 3-2 e tentou segurar a pressão até o final, William. Mas o Fluminense foi para cima com tudo, criou várias oportunidades, a gente vê mais uma vez aí a repetição. E no final, depois dessa ajeitada do Richarlison, o gol do Marcos Júnior, pondo números finais. Fluminense 3, Chapecoense também 3. Classificação, Caio. Vamos dar uma passagem aqui no nosso telão. E a gente sempre destaca a regularidade do Corinthians, que se manteve na ponta, agora 29, 7 de diferença para o Grêmio. Grêmio em segundo, Flamengo em terceiro, Palmeiras em quarto. E eu destacaria também o Atlético Mineiro. Para mim, a briga pelo título são só dessas equipes. E virando a página, e aí a gente tem que destacar a ponta de baixo e o São Paulo, que com 11 pontos na 17ª colocação, entrou na zona do rebaixamento. Bom, isso aí criou, evidentemente, a oportunidade da gente falar, talvez, da principal notícia hoje, fora o jogão aí da noite, que foi a demissão do Rogério Ceni, um ídolo, disse até no começo do jornal, um ídolo enquanto goleiro, agora como técnico, não tanto. É a grande notícia do dia. A gente tem até alguns números do Rogério, né? 37 jogos, 14 vitórias, um aproveitamento de 49,5%, mas eu acho que o que vale... Como técnico, né? Claro. Como treinador. E eu acho que o que vale a pena ser destacado é que, infelizmente, o Rogério é mais uma vítima da incompetência da diretoria do São Paulo. Eu digo isso porque há 9 anos que é o mesmo grupo político que está administrando o clube. E durante esses 9 anos, o São Paulo conquistou uma Sul-Americana. É muito pouco. Mais do que os resultados, o Rogério, na sua primeira experiência como treinador, e ele vai cometer erros, porque está começando agora numa nova função, precisa de respaldo fora de campo. E ele não teve isso. É triste constatar que o São Paulo, que já foi um modelo de gestão a ser comparado, hoje virou um grande balcão de negócios. Eu queria só insistir mais uma vez nesse aspecto, Caio, porque eu aqui como apresentador do jornal tenho recebido vários dos colegas que vêm do esporte, como você, e vocês têm sido muito enfáticos em dizer que o futebol brasileiro não tem o mesmo tipo de continuidade, não permite que os treinadores passem por uma fase ruim e possam se afirmar. O São Paulo é vítima da mesma doença? Eu acho que isso é um sintoma do futebol brasileiro. O São Paulo ainda está um pouco pior no seguinte sentido. Além de vender e contratar muitos jogadores e demitir muitos treinadores, o São Paulo não tem planejamento a longo prazo. E é por isso que eu critico a diretoria. O São Paulo está reformulando o elenco na 10ª rodada, está vendendo todos os meninos. Por isso que eu volto a dizer, infelizmente o São Paulo virou um grande balcão de negócios. Só que ele vende como time grande e contrata como time pequeno. Eu insisti, roubei um pouquinho do teu tempo. A gente tem ainda 2 pontos a abordar, os destaques da rodada e a agenda. Vamos para os destaques, então? Vamos falar primeiro dos destaques. A gente pegou 3 grandes camisas 9. Primeiro eu queria falar do Guerreiro, que tem sido fundamental nessa arrancada do Flamengo. O Flamengo que está muito forte na luta por esse título e na perseguição ao Corinthians. E o Guerreiro, que sempre foi um homem de área e que agora resolveu fazer gols de falta também. Outro que chama atenção é o Jô. Vive uma grande fase, fez o gol da vitória diante do Botafogo, perdeu um pênalti e teve a personalidade para crescer durante o jogo. Foi lá e garantiu a vitória do Corinthians, líder do Brasileirão. Mas o grande destaque desse final de semana para mim foi o Fred, 33 anos, um grande atacante. E por que eu destaco o Fred? Pelo tamanho do jogo. Clássico de Minas, Atlético e Cruzeiro. A gente está vendo as imagens do Cruzeiro, sai na frente e o Galo busca a recuperação e a virada no placar, graças ao talento individual do Casares, que vive uma grande fase, e principalmente aos 2 gols do seu grande camisa 9. Fred é uma referência para o Galo. Desculpa, Caio. Correndo rapidinho, a agenda dessa semana, nós temos brasileiros, mata-mata Sul-Americana e Libertadores. Dá tempo ainda? Vamos começar pela Libertadores, jogo de terça-feira, 7h15, na Argentina, o Godoy Cruz recebe o Grêmio.
Na quarta-feira, confronto entre brasileiros, Atlético Paranaense e Santos às 7h15. E às 9h45, Jorge Wilstermann da Bolívia contra o Atlético Mineiro. E no Equador, o Barcelona de Guayaquil contra o Palmeiras. Na quinta-feira, fechando a rodada e a participação dos brasileiros no Uruguai, o Nacional recebe o Botafogo. Sul-Americana agora. No Chile, na quarta-feira, 9h45, Palestina e Flamengo. E na quinta-feira, o Sport, no mesmo horário, recebe o Arsenal de Sarandi, também da Argentina. Caio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Globo. Sempre um prazer. Boa noite. Boa noite.